Estamos de volta com o segundo bloco do programa Retratos e hoje partilhando com vocês um pouco da vida, da história de Dom Joaquim Moll. Dom Moll, no final do primeiro bloco, o senhor contava sobre a presença dos padres na vida da família do senhor. Esse despertar da paixão, ele começou nos salesianos, com essa presença religiosa em casa. Como foi o despertar interior dessa vocação? Eu diria assim, o aquecimento primeiro, a pergunta, o que vou ser na vida, o que vou fazer da minha vida, nasceu em casa. Sempre fui uma pessoa também mais reflexiva, né? E a minha mãe, meu pai, a convivência com os meus irmãos acabaram me conduzindo para essa experiência de estudar como qualquer outro aluno no Colégio Salesiano. E lá eu comecei a entender e a perceber que podia ser a minha vida feita, construída a partir do sacerdócio. Quando quando me aproximei e vi como viviam os padres que coordenavam, dirigiam, né, todo o trabalho do Colégio Dom Elvésio lá em Ponte Nova. Foi um processo, Dom Moll, ou teve um momento especial, um momento específico que o senhor sentiu realmente o despertar da vocação? Foi um processo. Porque isso é um pouco misterioso, sabe, Lúcio? Como a vida de todo mundo, né? Há um momento que a gente diz assim, eu quero ser padre. Mas quando a gente chega a dizer, isso já estava sendo, na realidade, construído, ruminado, aos poucos, amadurecer, a gente diz que quer ser. Mas isso tem que ser renovado a cada dia. A vocação é assim, parece uma planta, uma coisa viva. Se você não cultiva, não cuida, ela vai murchando. Aí todos os dias a gente precisa dizer, né, simbolicamente falando, olha, eu quero ser padre, eu quero continuar sendo padre. E comecei a dizer isso com a minha vida, com o meu jeito, etc. E fazendo também discernimento com as pessoas. Conversava com os padres, então vamos dar esse passo. Sim. Quem sabe você faz essa experiência. Eu estudava no período da tarde. E aí os padres, na hora que eu sinalizei, eles falaram assim, então venha para o colégio também na parte da manhã. Olha que interessante. Aí na parte da manhã eu estudava, fazia os deveres que tinha que fazer, mas encontrava-me também com as pessoas no colégio na parte da manhã, alunos e padres, ajudava algumas coisas. Eu me recordo que tinha uma carteirinha onde todos os dias marcava ali a presença. Eu comecei a ajudar. Quer dizer, quase que ensaiando já uma vida de educador, recolher as carteirinhas, passando uma por uma dos meus colegas da parte da manhã e carimbando presente ali naquela carteirinha. E foi um processo conduzido com muita ciência, então, pelos padres, pelos salesianos, né? Com muito. Foi uma introdução num modo de vida muito interessante. E a cada vez eles me perguntavam, então, como é que você está se sentindo? Havia o desconforto da dúvida, é isso mesmo, não é? E, ao mesmo tempo, a reafirmação constante, é isso mesmo, vou dando o passo seguinte. Isso é um reflexo hoje para o senhor? Ah, sem dúvida. Inclusive porque eu aprendi isso e é assim que eu trato as pessoas. Um funcionário que trabalha comigo, eu faço um processo com ele. Vamos agora dessa forma, desse outro jeito, né? As pessoas com as quais eu trabalho na pastoral, e sempre trabalhei como padre, a mesma coisa. Às vezes chega, começa sem muito jeito para aquilo que faz. Então, dê esse passo agora, volte a falar comigo, depois a gente continua, avança nisso. Então, eu aprendi isso com os salesianos que me introduziram. Uma orientação com retorno, né, do que está acontecendo. Dom Moll, nessa época, na juventude, como que era a juventude de Dom Moll, o senhor ainda em Ponte Nova? Qual que eram os sonhos do jovem? Então, os jovens pensavam assim, né, olha, preciso estudar para ser alguém na vida. Eu pensava assim, eu preciso estudar, na medida que fui fazendo esse caminho, para realizar este sonho de ser padre. Mas isso não me distanciava muito dos jovens. O que às vezes fazia uma diferença é que eu nunca fui um grande esportista. E jovem sempre gosta de esporte. O único esporte que eu pratiquei com relativo sucesso foi vôlei. Também porque a altura ajudava um pouco, então jogava um pouquinho de vôlei. Então eu tinha até uma certa dificuldade, meu Deus, porque eu devia gostar um pouco mais de esporte, até porque pensando em ser padre salesiano que trabalha com a juventude, né? Mas aí acabei entrando por um outro caminho. Eu aprendi a tocar violão e aí isso ajudava também, não é? Depois acabei deixando, viu, Lúcio? Porque a gente vai sendo tomado por tantas outras coisas, né?
Mas eu lembro que Você tem vontade de retomar? Não há mais tempo, né? É muito difícil, né? E Sim. tanto é que eu acabei dando de presente depois um violão, até me arrependi, viu? Vou ver se eu consigo recuperar, né? Um violão que os meus pais fizeram... Você pode dar o recado agora. Pois é, dou o recado agora, né? Que os meus pais fizeram muito sacrifício para comprar. Né? Minha família é sempre muito pobre, com dificuldade, com muita dignidade, mas eles fizeram um sacrifício enorme. Então eu aprendi a tocar violão com um padre salesiano, ele foi me introduzindo devagarinho. Então isso, de certa forma, compensava a minha ausência do esporte. Então um pouquinho de vôlei e um pouco mais o violão. O que me despertou também muito para apreciar, né, a música. Nesse momento, no modo da juventude, o senhor namorou, o senhor ia para as festas? Tinha, assim, umas paqueras, né, a palavra que a gente usava na época, né, com 2, 3 pessoas em ocasiões diferentes, quando estava justamente estudando, aquele encantamento com uma colega de sala de aula. E na medida que eu fui já, a partir do 2º grau, como era chamado, do ensino médio, direcionando a minha vida como seminarista, aí fui redirecionando também os meus sentimentos para isso. Mas tive algumas experiências que foram muito boas, né? São pessoas muito interessantes. Normal. E avançando um pouco no tempo, qual que é a lembrança que o senhor tem da ordenação? A lembrança mais marcante? A lembrança mais marcante da minha ordenação é a alegria das pessoas e, ao mesmo tempo, a participação ativa das pessoas. Porque a minha formação para chegar na ordenação, para chegar na ordenação presbiteral, foi uma formação muito envolvida com a vida de comunidade. Você imagina, a década de 80, eu fui ordenado em 88. Então, a década de 80, quando eu estudava filosofia, teologia... Você acaba de completar 23 anos de 23 anos, isso, 16 de julho. Então, havia um envolvimento muito grande. A pastoral era uma animação forte, tinha um significado profundo no coração de todo e qualquer seminarista, dos padres, das religiosas. Havia uma dedicação muito grande. E a minha ordenação, ela foi preparada também neste âmbito. Então, reuniu pessoas de muitos lugares diferentes. Foi em Ponte Nova, eu já fazia a minha formação aqui em Belo Horizonte, então foram muitas pessoas, vários ônibus daqui, e marcou muito a participação das pessoas. Certamente deve ter marcado também a família. Sim, sem dúvida. Minha família viveu um momento de emoção muito forte, sabe? Naquele momento. E um momento de entrega, culminado ali naquela celebração da ordenação. Porque a minha família nunca quis reter, nem a mim e nem aos meus irmãos. Essa é a sua escolha, tem todo o nosso apoio. E quando eu saí para ir para o seminário, já no ensino médio, um pouquinho antes, a minha família sentiu muito, mas eu aprendi muito com isso, a me virar. E naquele momento, então, era como se fosse a consagração da entrega. Então, você pode ir, vá inteiro e tem todo o nosso apoio, né? Mas feito com muita emoção, de fato. E nesses 23 anos, Normal, o senhor consegue já olhar para trás e ver um significado dessa obra toda e olhar para frente e o que o senhor enxerga ainda por construir? Qual que seria, se pudesse eleger, qual que seria a principal missão ainda a construir? Nossa, Lúcia, imagina, né? Porque a vida é tão complexa, né? O ministério que eu vivo hoje, o ministério episcopal, também tem a sua complexidade. Dom Valmor usa essa expressão, também uso, né? É uma verdadeira aventura na vida, né? Então, eu vejo para frente algo a construir nessa perspectiva. Primeiro, entendo e tenho profunda convicção de que eu preciso tomar cada dia tudo aquilo que Deus me concedeu ser, né? Ter, conhecer, para colocar à disposição da igreja, mas para que a igreja seja cada vez mais fiel ao Evangelho de Jesus. E isso tem uma particularidade na minha vida, na minha história, na teologia que eu estudei e que gosto de continuar estudando, que é muito importante. Inclusive? É o compromisso da igreja com os mais pobres. Certo. Então, isso é fundamental para mim. Quer dizer, a igreja será mais fiel ao Evangelho se ela for mais comprometida com os pobres. Eu trabalhei durante muitos anos em grandes favelas, inclusive aqui em Belo Horizonte, na cabana do Pai Tomás, onde eu exerci o meu ministério, onde eu aprendi a fazer pastoral, sabe?
E isso é um critério fundamental para que a igreja, de fato, sendo fiel a Jesus Cristo, ela se abra a todos, mas se abra a partir de um determinado lugar. Então, eu entendo o futuro, a contribuição que eu possa dar é exatamente ajudar a igreja a ter isso de maneira muito significativa, porque o resto vem por acréscimo. Talvez por isso o lema episcopal do senhor é porque Deus é amor, Evangelho de João. Sim, é. Seria um reflexo disso tudo? É. Porque Deus é amor, eu disse sim. E verdadeiramente, porque relutei muito para o episcopado. Não é? Várias pessoas são testemunhas disso. Mas porque Deus é amor, então aqui estou. Porque Deus é amor, não é? A igreja é a alegria do povo. A alegria do povo de Deus. A igreja é a esperança do povo de Deus. É o lugar onde as pessoas expressam a sua fé. Eu acredito e me encanto quando, por exemplo, no momento de celebração, que nunca me cansa, pelo contrário, Sim. Quando eu estou cansado e posso celebrar, eu sinto uma renovação das minhas forças. O momento da renovação. Isso, então eu me encanto de ver o povo de Deus cantando, celebrando, ouvindo a palavra, meditando. Eu tenho um cuidado muito especial e faço com muita alegria a pregação, a homilia, ajudar as pessoas, pela força da palavra, a se introduzirem dentro do mistério de Deus. Eu sou encantado com isso. Colocar isso em prática, né, Dom Mal? Isso, sem dúvida, para justamente, estando dentro do mistério de Deus, viver a mensagem do Evangelho. Ótimo. Vamos dar uma pequena pausa na nossa entrevista, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique com a gente.